Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bastante ansiosa, apreensiva para fazer este vídeo do capítulo 23 de Mateus, onde eu tenho chamado já desde o vídeo anterior, do capítulo 22, de confrontos finais, e este é, vamos dizer assim, parte 2, continuação daquilo que Jesus está agora nesses dias anteriores a sua crucificação, está então colocando todas as coisas nos seus devidos lugares, não é verdade? E são momentos cruciais, são coisas muito profundas. Eu gostaria de poder tratar detalhadamente, mas o tempo é curto. Se o vídeo ficar muito comprido, eu sei que às vezes as pessoas abandonam o vídeo e não assistem até o fim porque não tem paciência. Então eu vou tentar passar o capítulo 23 da melhor maneira possível e tentando explanar coisas importantes, tá bom? Obrigada, fique comigo até o fim que vale a pena, tá bom? Deus abençoe sua vida, curta, compartilha em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Bom, Mateus 23, Jesus vinha denunciando os falsos ensinamentos dos líderes religiosos e nesses dias antes da crucificação ele confrontou esses líderes diretamente e pessoalmente, porque a gente tem acompanhado, né, no caminhar de Jesus, que ele às vezes falava para as multidões onde os religiosos estavam presentes, às vezes ele falava em separado para os discípulos, às vezes esses mesmos religiosos estavam, por exemplo, quando ele ia jantar na casa de alguém importante, ele era convidado, então tinha esses fariseus e ele era questionado sempre. Porém aqui nós vemos agora Jesus os confrontando cara a cara, né? E ele vai colocar muitos pingos nos is, ele vai colocar muitas coisas nos seus devidos lugares e trazer a verdade. Vamos atentar que Jesus nunca se opôs à lei nem aos ensinos bíblicos, pois a lei são de Deus, a lei é de Deus e elas tiveram a sua finalidade até o cumprimento, né, todo o cumprimento dela é no próprio Jesus. Jesus cumpriu tudo que foi escrito a seu respeito e ele também cumpriu a lei. E ele não pecou e não errou em nenhum ponto da lei. Em Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei agora se cumpre nele e o fim dela é em Jesus. Nós não vivemos agora os preceitos da lei, mas nós vivemos a lei do reino de Deus, a lei do amor, a lei da fé em Cristo Jesus. Em Mateus 5,17, o próprio Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para cumprir. Desta forma, aquilo que era impossível pela lei ser feito, Jesus veio de uma vez por todas realizar e fazer, né? Então, o confronto, a oposição e denúncia de Jesus era com o sistema religioso, um sistema falido da religião e dos líderes religiosos, né? A partir daí, Jesus os enfrenta com toda a autoridade que ele tinha, porque ele era Deus. E ele aponta um a um dos erros, e aqui no capítulo 23 ele profere os 7 ais para eles, né? Para diretamente, cara a cara com esses líderes, e condena a rejeição deles ao reino de Deus, condena o falso ensino das escrituras, condena as ideias erradas de purificação, como nós já vimos lá no capítulo 15, né? Que trata quando Jesus fala sobre as tradições deles, e vocês vão ver que aqui no texto ele vai novamente falar sobre este assunto com eles, né? Então aquilo que eles criaram
nas leis de purificação e as atitudes, né, contra os profetas que eles tiveram mandados por Deus, né? Destaque para o versículo 8, os versículos 8 a 10 do capítulo 23, que diz assim: vós, poreis, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Eles gostavam de ser chamados de mestres, doutores da lei. Eles gostavam de expor sua autoridade e mostrar a sua importância. E aqui Jesus já começa colocando isso diante deles. Esta palavra é uma advertência para que os dirigentes da igreja e eles, né, sacerdotes, religiosos, não se considerassem chefes, nem usurpassem a autoridade de Cristo, porque ele era um mestre e guia. Jesus agora está falando com a autoridade que ele tem do Filho de Deus como Deus. E ele vai falar muita coisa importante. Então vamos ver dos versículos 13 ao 29, começa então o texto onde Jesus cara a cara fala para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e não deixais entrar os que estão entrando. Olha, Jesus está falando para eles que eles, com toda a religiosidade, tudo que eles faziam, tudo aquilo que eles pensavam que eles estavam entrando no reino dos céus, Jesus está falando que eles não iam entrar e que eles estavam impedindo aqueles que os seguiam de entrar também. Aqueles que estavam caminhando com eles também não iam entrar. Continuando, ele diz: ai de vós, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações. Nossa. E o que é então devorar as casas das viúvas? Quando ele fala: ai de vós, né, hipócritas, porque vocês devorais as casas das viúvas, e para os justificar fazeis longas orações. Pelo que nós estudamos, é que eles tomavam as propriedades, talvez em nome da religião, talvez convencendo-as de ofertar, enfim, eles tomavam as suas propriedades e em nome desta religiosidade, eles então iam nas suas casas, faziam longas orações para justificar os seus atos. Então veja bem que é coisa muito séria e muito grave que Jesus está apontando para eles. E continuando: ai de vós, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, para quem não sabe o que é um prosélito, é uma pessoa que se converte a uma religião. Então, o judeu, ele já era naturalmente, né, da lei, dos profetas, ele já seguia naturalmente os profetas, a lei, os mandamentos. Quando ele fala de prosélitos, ele está falando então deles trazerem pessoas, convencerem pessoas a se tornarem então religiosos, judaizantes, e eram incluídos então no judaísmo, a se converterem. Então eles eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, seguidores deles. E Jesus está falando para eles: ai de vós, porque vocês fazem prosélitos e os torna filhos do inferno, que nem vocês e nem eles vão entrar no inferno. E ele fala que o prosélito, ele ainda
torna 2 vezes mais digno do inferno do que vós. Que coisa muito séria, né? Aí ele diz: continuai de vós, guias cegos, né? Por que guias cegos? Porque eles faziam diferenciação de votos, das ofertas. Eles consideravam a oferta que está sobre o altar superior. Então tudo era baseado na oferta, no dinheiro que era depositado no templo, né? E aí você vai lá no vídeo que fala do Corban, no capítulo 15, já vai falar um pouquinho sobre este assunto, né? Então, eles consideram a oferta que está sobre o altar superior, sendo que diante de Deus todos os votos e ofertas têm igual valor, mas para eles o valor, o que tinha importância era do dinheiro, né? E aí eu vou ler a sequência desses versículos do 17 ao 22, que diz assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem quer jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Jesus então declara um degrau de autoridade e de poder, né, que eles colocavam, centralizavam nos juramentos, na oferta, e falavam que aquele juramento era maior. E Deus então coloca as coisas nos seus devidos lugares e patamares de importância. O templo é maior do que a oferta, né? O santuário, né? Quem jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita. Quem habita no santuário, a princípio, é Deus, né? Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então ele coloca o grau de responsabilidade, de importância dos juramentos que eles fazem. E eu vou fazer um paralelo com esta passagem que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 33 ao 37, que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, é o próprio Jesus falando, tá? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, e nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus já tinha tratado sobre a questão do juramento. E ele segue: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do maligno. Olha, eu já falei um pouquinho sobre o sim, sim, não, não em outro vídeo. E Jesus é muito claro aqui. O que passa disso é do maligno. Então nós temos que tomar para nós também este ensinamento, este conhecimento e temermos. Então eles ensinavam que certos juramentos obrigavam mais que outros, pois para evitar maiores responsabilidades, juravam por coisas menores, né? E Jesus ensina que todos sempre devem ser fiéis à sua própria palavra, para não terem necessidade de jurar. Então, quando nós falamos assim, não, eu juro, você está querendo reafirmar que a sua palavra é sim ou é não, que aquilo que você está falando é verdadeiro. Não há necessidade de juramentos.
há necessidade de que se fale a verdade, seja a sua palavra sim ou seja a sua palavra não. Amém? Aí continuando os ais. Ai de vós, escribas e fariseus, dais o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, né? Porque eles davam o dízimo até das ervas, mostrando fidelidade. Mas Jesus falou, vocês não praticam a justiça, a misericórdia e a fé. Então, diante de Deus não tinha validade aqueles dízimos, porque eles davam tudo, até das ervas que eles não tinham misericórdia para com os pobres, para com o próximo, para com as pessoas, porque eles atavam neles fardos pesados, como Jesus disse, que nem eles podem carregar, que está por aqui. Então ele fala, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Muito profundo, né? Ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato. E aí o que Jesus está falando? Porque eles criaram rituais de limpeza, né? Isso está dizendo sobre aquelas tradições que eles criaram entre eles mesmos, rituais de limpeza, que eu já falei no outro vídeo também, que eles cobraram os discípulos que comiam sem lavar as mãos. E Jesus então, porque eles perguntaram, por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus não respondeu, mas fez outra pergunta para eles, porque vocês não respeitam os mandamentos de Deus. Então eles estavam cobrando os discípulos de um ritual pesado, que eles incluíram, não estava na lei de Deus, mas eles acrescentaram, incluíram cerimonialismo de limpeza, como se isso fosse aquilo que os levassem para o céu. E Jesus vai responder aqui, né? Então eles tinham excesso de zelo nas questões cerimoniais de limpeza e purificação. Porém, Jesus desde o começo ele está tratando sobre não o nosso exterior, mas aquilo que está dentro de nós, o nosso interior, né? Quando lá nos primeiros capítulos de Mateus ele vai tratar várias questões, por exemplo, quando ele trata a questão do adultério, ele fala, se você já olhar com olho impuro, né, para uma mulher, você já adulterou com ela. Então ele está tratando de questões não exteriores, mas que partem do coração, e aos olhos de Deus isso se torna pecado, né? Então eles tinham essas tradições de purificação que para eles era o que os tornavam limpos, né? O limpar o copo, o exterior do copo, dos pratos, lavar a mão antes, durante e depois que comiam, né? Porém, os seus corações eram sujos, interiormente contaminados. Então, como eu já falei para vocês, lá no capítulo 15, Jesus trata sobre este assunto, né? Que o vídeo está com o nome de Corbã, que é a oferta, né? Vocês vão ver lá. Então, Jesus segue, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Enquanto eles estavam preocupados com a lavagem das mãos, com a limpeza dos copos, dos pratos, Jesus então os chama fortemente de sepulcros caiados. E ele fala, por fora belos e por dentro cheios de ossos de mortos e imundícia. Meu Deus, para quem se importava com a lavagem de uma mão, a limpeza de um copo, de um prato, Jesus está falando que eles próprios eram podres e imundos. Então, assim exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Muito forte isso, né? Muito forte, muito forte. Por isso que eles odiavam cada vez mais Jesus. E estas palavras, esses confrontos que Jesus está tendo com eles, ainda vai ter o Mateus 24 e 25, onde Jesus vai estar falando as coisas acerca do futuro, vai dar as parábolas proféticas, né?
isso tudo fez com que eles odiassem cada vez mais Jesus e buscassem matá-lo. Aí ele continua ainda, não terminou, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Então eles faziam monumentos para os sepulcros dos profetas, né? Adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Olha, que interessante, né? Aí Jesus fala para eles: assim contra vós mesmos testificais. Quando vocês falam isso, vocês mesmos estão falando que vocês são filhos dos que mataram esses profetas. Porque eles falam: se nós estivéssemos vivendo naquela época dos profetas que foram mortos, não teríamos permitido. E Jesus fala: vocês estão dando uma palavra contra vocês mesmos, porque vocês estão mostrando que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Então, que vantagem há? E ele diz no versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E no versículo 34 ele diz: por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Jesus os condenou profundamente e lançou sobre eles o sangue, então, desde Abel. Olha só a responsabilidade. Desde Abel eles iriam prestar contas. E se nós formos pensar na história do povo, desde então, tanto sofrimento que passaram. Vamos atentar que o templo, este templo onde eles davam tanto crédito, onde era a maravilha deles, o orgulho deles, foi 40 anos depois de Jesus, foi destruído pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, pelo general romano Tito. Quando aqui mesmo neste capítulo, desculpa, não é neste não, quando os discípulos falam para ele sobre o templo, ele fala assim: não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, e eles já começam então a sofrer. E depois vocês veem muitos outros sofrimentos, como já tinham passado, cativos na Babilônia, e eles vêm sofrendo por causa da sua rebeldia, maldade, rebelião, corações duros, E depois, na época mais moderna, o Holocausto, que foi algo terrível, que a gente nem aceita, mas houve uma maldição sobre eles, E aqui ainda Jesus profere essas palavras e Jesus ainda nem tinha sido crucificado ainda, porque na crucificação também, quando eles pediram a condenação de Jesus e estava sendo lá pleiteado que Jesus era inocente, eles falaram que recaia sobre nós o seu sangue. Então eles trouxeram para si muita culpa e condenação por causa dos seus corações, como Jesus fala aqui, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Jesus condena a rejeição ao reino, o falso ensino das Escrituras,
as ideias de purificação e as atitudes contra os profetas mandados por Deus. Dura foi a linguagem de Jesus. Dura, muito dura. Qualquer um de nós ficaríamos destruídos de ser chamados de raça de víboras, né? Sepulcros caiados, hipócritas. Mas foi necessário, porque era isso que estava nos seus corações. O que Jesus viu realmente era a podridão nos seus corações. E era um sistema falido, que não era baseado no amor, nem no amor a Deus e nem no amor ao próximo, mas no amor a eles mesmos, aquilo que eles conquistaram, né, para eles mesmos, não é? Jesus é amor, Ele ama e Ele sente toda a dor da rejeição dessas pessoas, desse sistema, daqueles que eram seus, porque a Bíblia fala que Jesus veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado. E depois vocês vão ver, né, que Jesus os trata duramente, mas depois nós vamos ver tudo, a maldade, tudo que eles fizeram contra Jesus. Maldade, né? E Jesus, ele sente essa rejeição, né? Toda dor. E lá no versículo 37 do capítulo 23, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, né? Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Que comparação mais linda que Jesus faz. Ele se compara com uma galinha que abre as suas penas para juntar e proteger os seus pintinhos. Era só isso que ele queria fazer, ajuntar e proteger aquele povo. Era isso que ele queria, mas ele diz: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas. E ele diz: vocês não quisestes estar debaixo das minhas asas. Agora veja esta palavra, que eu já vou encerrar este vídeo, que diz assim, Isaías 45, 23 a 25 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, isso é Deus falando para o profeta, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. E de mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritaram contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Glória a Deus. Todos os vídeos, toda a palavra, nós vemos que há um futuro para Israel, que há restauração para Israel, que Deus não desistiu, porque Deus não desiste de ninguém. Deus jamais abandona aqueles que são seus. Israel é sua. Porém, como eles rejeitaram, Deus também os rejeitou. Mas chegará o tempo, e o tempo está próximo, que Deus restaurará. E este povo e todos se ajoelharão diante do Senhor, e nele se gloriará. E todos serão justificados, porque vão reconhecer o Messias Jesus, que eles entregaram para a morte. Mas vamos lembrar que Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou liberalmente. Lindo isso. Jesus deu sua vida por você. Jesus deu sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.